Minha diretoria, seguimos. Vamos lá. Primeiro fiz um vídeo falando... Qual é, Porta? No meio do negócio aqui? Primeiro, eu fiz um vídeo dizendo o que eu achava do imbróglio Maracanã através daquilo que mediaticamente nós estávamos vendo. Na sequência, o governador Cláudio Castro me ligou, me deu os pontos dele, e eu fiz a minha obrigação, o meu papel de fazer um outro vídeo dizendo, olha, o Cláudio Castro me ligou e me disse isso, isso, isso e isso. Ok? Para algumas pessoas, isso é o correto a se fazer, para outras pessoas, isso é defender um lado ou outro. Eu não posso ser responsável pelo que você entende, eu não posso ser responsável pelo desvio de caráter que algumas pessoas têm em si próprio e procuram espelhos nos outros. Eu só sou responsável pelo aquilo que eu falo e que eu faço. Portanto, o Vasco entrou em contato ontem comigo para explicar também o lado do Vasco. E aqui está um vídeo dando o lado do Vasco, com a versão do Vasco, e não sou eu que estou dizendo. Assim como o Cláudio Castro, eu estou dando o que o Vasco está dizendo. Ok? Então, se você puder entender isso, fico feliz. Se você não puder entender isso, mete o pé no meu canal, que eu não estou aqui para falar para burro, né, gente? Estou aqui para falar para ser humano. O Vasco diz o seguinte: clube de futebol, primeiro ponto, o Vasco não deixa de ser um clube de futebol quando ele se transforma numa SAF. Tá? Então, naturalmente, o Vasco está apto a participar desse edital, dessa licitação aí, sei lá como é que chama, porque ele não deixou de ser um clube de futebol por se tornar uma SAF. Okay? Número 2, existe uma empresa com o Vasco para fazer da arena uma arena multiuso, com eventos, etc, etc? Sim, é a mesma do estádio do Palmeiras, é a W Torre. Isso significa que o primordial vai ser o evento? Não. Isso significa que o Vasco vai utilizar o Maracanã quando não estiver tendo jogos para fazer evento? Sim, estou dizendo a versão do Vasco, ok? Já que vocês não entenderam na outra, eu vou explicar várias vezes aqui para ver se entendem nessa. 3. Querem a participação de Flamengo e Fluminense. Segundo o Vasco, o Maracanã para todos é para que jogue lá também Flamengo e Fluminense e não apenas o Vasco. Número 4. O Vasco não assinou nada do edital anterior porque ele foi cancelado no último dia. Né? Então, ou o Cláudio Castro estava se referindo a algum outro tipo de assinatura que não o edital, ou então alguém está faltando com a verdade. Porque o Cláudio Castro falou, não, os clubes assinaram, participaram, pagaram, deram calção, alguma coisa assim. E eu não me lembro se foi exatamente isso ou se há uma confusão aqui no que a gente está lidando. Mas o Vasco disse que a gente não assinou nada porque o edital foi cancelado, senão a gente teria apresentado a proposta, a gente nem chegou a apresentar. Foi cancelado, inclusive, um dia antes. O Tribunal de Contas vai responder as dúvidas, mandar algumas dúvidas para o governo, ter a sua resposta, e volta para o Cláudio Castro, segundo o Vasco da Gama. Então, a ideia de que está resolvido, já bateu no cinto ali o Cláudio Castro, não está mais na mão dele agora com o Tribunal de Contas, por enquanto, ela vai voltar para o governo do Estado, sim. Então, em algum momento, o governador vai ter mais uma participação ali nessa história, segundo me disse o Vasco da Gama, através do seu CEO, o Luiz Melo. Ok? Estou esclarecendo aqui para ver se eu consigo blindar a burrice alheia. Permissão temporária, que é um ponto que o Vasco bateu bastante. Desde outubro de 2022, o Vasco não concorda com a permissão temporária ser prorrogada para Flamengo e Fluminense. Ele também quer participar. Ele foi lá e falou com o governador entendeu que era justo o pedido e que o incluiria nessa próxima prorrogação que acontece, se acontecesse, ou seja, se a licitação não acontecer, né, se for prorrogado o estado atual, que o Vasco entraria nessa conversa em março desse ano. Então, o Vasco colocou esses pontos para eu explicar aqui para vocês. Alguns deles são conflitantes, outros razoavelmente fáceis de compreender. E agora sim eu vou dizer o que eu acho ouvindo os dois, e Fluminense e Flamengo. Se quiserem falar, todo mundo tem meu WhatsApp aqui. É só, né? Ninguém precisa mais de mim para falar, é só pegar uma rede social e responder. Mas se quiser falar no mesmo canal, evidentemente estou aberto a ouvir todos eles, como fiz com o governador, como fiz com o Vasco e como sempre fiz na minha carreira inteira. A ideia de que o Vasco vai combinar datas com o Flamengo e o Fluminense diante de um evento no estádio me parece bem difícil de acontecer. Tá? Então aqui vamos ser bem sinceros. Nem o Flamengo, nem o Fluminense, nem o Vasco. Nenhum dos três vai pensar no rival se a coisa estiver dando dinheiro de outra maneira. Então, se o Vasco tiver um show lá do Rolling Stones marcado e o Flamengo falar, então, cheguei na final, a final é nesse dia. Não vai rolar de cancelar o show do Rolling Stones. Né? Então, isso vai ser muito previamente combinado. Dias de finais, dias de grandes jogos e tal. Mas você não sabe quando que no calendário pode cair um grande jogo para você que você não imaginava. Entendeu? Pode ser que você tenha um jogo na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ele é altamente importante, decisivo contra o vice-líder e tal, e esse jogo não estava na conta de ser uma data fundamental no Maracanã. O Vasco, se for dono do Maracanã, vai ter vendido um show para alguém, por exemplo,
E aí, obviamente, nesse dia o Flamengo vai gritar e vai falar, porra, mas eu não posso jogar no Maracanã um jogo desse tamanho. O Vasco vai falar, porra, mas nós combinamos, essa data aqui não era uma data prevista para ser um grande jogo, a gente tinha possibilidade aqui de fazer, porque precisa se sustentar o estádio, evidentemente, e a gente organizou. Então, claro que isso vai dar confusão. Seja o gestor Flamengo, Fluminense ou Vasco, isso vai dar confusão. A prorrogação da permissão temporária é de fato o Brasil em estado puro, né? Já estamos na quinta ou sexta prorrogação temporária, ou até mais, se não me engano. Ou seja, não se resolve o problema e fica se prorrogando. E aí sim, né, com N questões políticas de quem faz o melhor acordo, quem tem o melhor relacionamento e tal, e vai se mantendo uma situação ali. A gente sabe como é que é o Brasil, a gente sabe como é que é a justiça no Brasil, então a gente nunca vai ter certeza de que essa prorrogação é necessária, não é? Estão empurrando para uma nova prorrogação? Não estão? Estão tentando resolver com a licitação? Não sei. Ninguém sabe, porque a gente está falando de um país que é corrupto dos pés à cabeça, então a gente não tem como ter certeza de onde vem, né, e do porquê é tanta prorrogação em cima disso. Por que acreditar que agora vai ter a decisão definitiva? Também não tenho por que acreditar. Realmente não tenho por que acreditar, porque, né, estamos, como eu disse, na sexta, sétima prorrogação, então realmente não tem nenhum motivo para você acreditar que não, agora, né, não tem, né? A gente só sabe que o que mudou agora é o seguinte, estava muito confortável o Flamengo e o Fluminense ali, com o Vasco jogando em São Januário, com dificuldade financeira, o Botafogo jogando no Engenhão. Apareceu agora um terceiro elemento, grandioso, tal qual os outros dois, com dinheiro para dizer, ó, agora eu quero discutir. Isso muda pra caralho o negócio, né? Quando você bota dinheiro na mesa, as coisas mudam em qualquer negócio. A quem que interessa prorrogar tanto essa situação? Eu honestamente não sei, mas nesse momento, evidentemente, é melhor para Flamengo e Fluminense se mantendo ali no Maracanã, conduzindo aquilo, do que perder eventualmente por 25 anos uma condição dessa para o Vasco. Então, assim como o discurso do Flamengo já foi meio que mudando. O Flamengo era o estádio próprio, de repente voltou a ser o foco no Maracanã e tal. A gente não sabe exatamente se o Flamengo quer fazer o estádio próprio, se o Flamengo analisou o estádio próprio, viu que não dava e voltou para o Maracanã. Não é uma coisa 100% clara assim para nós se o Flamengo tem o Maracanã como plano A ou B. Né? Nunca ficou uma coisa 100% clara. O Fluminense, por exemplo, se o Fluminense não tiver, o Flamengo tem vontade de tocar o Maracanã sozinho, é isso? É em parceria? Não é uma coisa explícita assim para todo mundo saber, né? Tem várias entrevistas em vários momentos diferentes. Então eu não sei o momento agora, o que o Flamengo pensa sobre isso. O próximo edital vai ser válido ou vai ser cancelado de novo? Essa é uma coisa que nós vamos ter que esperar para ver. Se for cancelado de novo a gente vai ficar com a impressão de falar, gente, peraí, vocês não querem decidir isso, porque realmente não é possível, né? Vamos resolver essa porra. Continuo achando que os clubes deveriam resolver entre eles. Continuo achando que eles deveriam levar a solução para o governador e não esperar que nenhum ambiente político decida isso por eles. Eles estão deixando que a política decida. O clubismo segue sendo um ponto absolutamente relevante na discussão, que não deveria, porque nós estamos falando de um bem maior, que é o estádio do Maracanã, que é a população do Rio de Janeiro, que são os eventos, shows, entretenimento, bom uso do Maracanã para o Rio de Janeiro, e principalmente a comodidade do torcedor carioca em assistir os grandes jogos na sua melhor casa e nas suas melhores condições, gerando inclusive uma maior renda para os seus clubes. Esse está claríssimo aqui, em todas as conversas que eu tive, que esse não é o principal objetivo. Cada um está lutando pelo seu. O Vasco está lutando pelo seu, o Fluminense pelo seu, o Flamengo pelo seu, e é isso, irmão. Ninguém ali está pensando, olha... E eu não estou condenando, tá? Eu acho que é normal no ambiente que se vive hoje no futebol. O que eu não consigo acreditar é que no meio desta putaria, eu estou indo para o terceiro vídeo falando sobre esse assunto, a imprensa fala disso todos os dias, e esses 3 clubes ainda não conseguiram marcar uma porra de um almoço no Mocelinho e falar, gente, senta aqui todo mundo, vamos. Como é que é? Vamos chegar onde dá, onde não dá? O que é inegociável para você, pra gente começar a andar aqui? Porque vai chegar março e a gente não vai resolver. Não consegue, gente. Infelizmente, essa é a única coisa que para mim é nítida, que todas as pessoas que eu conversei, seja essa a fonte oficial do Vasco, oficial do governador, né, tem as outras que eu converso que eu não posso vir aqui falar em nome do cara, é que é o mesmo cenário para os 3. Os 3 estão cagando pro futebol do Rio, para o que vai acontecer de bom para todos. Os 3 querem o melhor para eles, e os outros, se der, deu. Se não der, não deu, porque quando precisou não me ajudou, porque no passado foi assim, porque eu duvido se amanhã seja assim. E é verdade, como eu falei aqui no começo. Claro que se o Vasco tiver com o Maracanã na mão dele, vender um show, o Flamengo fala, pô, mas esse jogo eu queria jogar, o Vasco fala, já vendi o show, foda-se. E vai fazer assim, porque é assim que o Flamengo faria, que é assim que o Fluminense faria. Então, infelizmente, esse é o cenário que a gente tem que lidar no futebol brasileiro, mas está aqui a versão do Vasco sobre os pontos
do governador Cláudio Castro. Ok? Seguimos fazendo jornalismo, ouvindo a todos. Se você pode entender isso, muito obrigado. Se você não pode, grande abraço.